Olá, bom dia a todos. Meu nome é Marta Pelúcio, sou presidente nacional da ANEFAC e sócia da Presto Contabilidade Internacional. Sejam bem-vindos ao sexto circuito da transparência, cases práticos de ESG. Um agradecimento especial aos nossos patrocinadores e apoiadores que incentivam a bandeira da transparência. Além de mais nada, gostaria de reforçar, em nome da ANEFAC, nossos parabéns a todas as empresas ganhadoras do Troféu Transparência 2021 e aos nossos patrocinadores e apoiadores. A cerimônia de premiação foi realizada no dia 23 de novembro, na última terça-feira, e foi um evento maravilhoso, e se você ainda não assistiu, acesse nosso canal no YouTube para conferir na íntegra o nosso evento. Antes de apresentar nossos convidados, incentivo todos vocês a participarem conosco, colocando suas perguntas e comentários no chat da plataforma durante o evento. Teremos um momento no final dedicado para as respostas. Bom, agora vamos lá, vou apresentar os nossos convidados. Chamo primeiro Augusto Flores, VP de Tax South America da Volvo Group. Bom dia, Augusto. Bom dia, Marta, bom dia a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Chamo também a Neumara Arbex, sócia líder de ESG Advisor da KPMG Brasil. Bom dia, Neumara. Você está muda. Bom dia, Marta. Me escuta agora? Sim. Bom dia a todos. Bom dia, Augusto. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer tê-los aqui conosco. Bom dia. Agora eu chamo a Vanessa Ferreira Lucaissos, diretora executiva tributária na GM Financial. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Marta. Bom dia, Augusto, Neumara. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Bom dia a todos novamente. Ótimo. Agora vamos começar o evento, né? Então eu chamo a Neumara para iniciar sua apresentação. Neumara, é com você. Obrigada. Vamos lá. Deixa eu começar aqui com a tela. Vocês me avisam se está tudo certo, se vocês estão vendo, tá bom? Tudo certo? Não escuto você, Mar. Tudo certo. Tudo tá certo. Bom. Então, vamos lá. Bom dia. Então, nessa conversa de hoje, eu vou começar falando um pouco de ESG no geral, né, as definições, a importância desse tema, como é que os stakeholders olham para isso e por que ESG, na verdade, acabou conectando a estratégia dos negócios, o futuro dos negócios, com um diálogo permanente com a sociedade e com os stakeholders. Então, vamos lá. Eu vou começar... Está mudando, vamos ver o que está acontecendo. Aí. Vou começar com a definição, né? Só para ter todo mundo na mesma página. Eu sempre começo assim, quem já viu minhas outras apresentações deve ter visto esse slide antes. Então, é importante, quando a gente fala quando eu estou falando, quando a KPMG está falando de ESG, a gente está falando da gestão dos aspectos ambientais, sociais e de governança, a gente diz em torno dos negócios. Por quê? A gente está olhando tantos aspectos sociais, ambientais e éticos que vêm de fora do negócio e influenciam a performance do negócio, influenciam suas decisões, como, por exemplo, mudanças climáticas, né? Que no caso do Brasil muda também a forma como a gente gera e tem acesso à energia. Ou campanhas da sociedade, por exemplo, a campanha contra o racismo. Esses são elementos que vêm de fora da empresa e influenciam a sua forma de interagir, as decisões que vão ser tomadas em relação ao negócio. Também tem um outro grupo de fatores ESG, que são os impactos ESG, que são aspectos sociais, ambientais, de éticos e de governança, que são causados pelo negócio. Então, por exemplo, a contaminação causada por uma certa operação, ou as emissões de gases de efeito estufa relacionada com aquele negócio. Enfim, esses são impactos sociais, ambientais e éticos que têm a ver diretamente com o dia a dia das operações. O que está acontecendo hoje é que a gente está vendo que a forma de gestão dos aspectos ESG se tornou uma forma de avaliar a qualidade da liderança dos negócios, ou seja, a sua habilidade, sua capacidade de considerar essas mudanças no contexto do negócio, ao mesmo tempo que está tomando as decisões, então, para o sucesso dos negócios.
Então, por isso que a gente vê cada vez mais essa conversa indo para todos os níveis executivos das empresas. Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais por que é isso. Então, claro, a gente não está falando de filantropia, isso é uma confusão que ainda acontece em algumas conversas brasileiras, não que filantropia não faça parte da agenda ESG, faz, né? Tem a ver com a relação da empresa com comunidades, por exemplo, ou com grupos sociais específicos, ou com as questões sociais específicas, mas aqui a gente não está falando só disso, a gente está falando de quanto a empresa ajuda, por exemplo, a regenerar o capital natural, a regenerar um ecossistema através de suas atividades cotidianas. A gente está falando de quanto a empresa ajuda a reduzir resíduos ou emissões durante as suas atividades cotidianas, né? Revendo a forma como faz os negócios mesmo todo dia. A gente está olhando aspectos sociais, por exemplo, e como a empresa, através de suas decisões cotidianas, ajuda a reduzir a pobreza ou as diferenças sociais, a discriminação. E no ponto de vista de governança, a gente está pensando em como é que a empresa divulga as informações sobre seus critérios na tomada de decisão. São eles só financeiros ou eles consideram também todos esses aspectos que a gente está falando? E quão coerente a empresa é entre o que ela faz e o que ela fala? Esses são os aspectos, por exemplo, que estão aí nesse universo de questões ESG em torno dos negócios. Então, essa não é um tema novo. Vocês estão vendo o slide inteiro? Sim? Tá, porque para mim aparece um pouquinho menor. Então, vamos lá. Esse não é um tema novo. Esse gráfico foi publicado em 2012, 2013. É um trabalho de professores de Harvard que, pela primeira vez, juntaram os dados de evolução, né, do preço das ações na Bolsa de Nova York e separaram as empresas que estão categorizadas dentro do índice Dow Jones de sustentabilidade e as outras. E aí, em 2010, essa revelação, na época ficou muito famoso, mostrava claramente uma diferença de performance entre esses dois grupos de empresas. Tá certo? Que vocês veem aqui a curva verde, que tem um alto comprometimento ou uma gestão de aspectos da sustentabilidade de alta qualidade, e as outras. Isso continua sendo verdade. Olha, isso aqui é uma foto de uma publicação da Morningstar, né, que acompanha a performance de vários fundos americanos, e é interessante ver, isso é de 2019, né, foi publicado em 2020, mas todo ano isso é publicado, e vocês veem ali o Standard & Poor's 500, que é um marco, né, sempre uma referência em termos de rentabilidade, boa rentabilidade. Todos os fundos que têm rentabilidade superior à seleção do SP 500 têm algum tipo de critério social ambiental envolvido na seleção das ações que os compõem, tá? Confirmando, então, esse premium, né, essa diferença de performance nos fundos que têm esse tipo de critério. E aqui, durante a Covid, isso foi uma polêmica muito interessante. Quando a Covid começou, né, quando a pandemia começou, então a gente vê aí esse gráfico, vocês talvez não consigam ver a data, vai de 1º de janeiro de 2020 até final de abril, é exatamente o momento quando a pandemia passa a ser uma realidade global. E aqui, de novo, durante a pandemia, a gente vai ver, esse é um gráfico feito pelo WBCSD, o CBEDS no Brasil, onde mostra, então, que mesmo durante a pandemia, especialmente, podemos dizer assim, como essa diferença fica muito maior, durante a pandemia, uma seleção de ações relacionadas com boa gestão de ESG tem uma performance claramente superior a todas as outras, são as bolsas europeias. Bom, não é só no valor das ações e nas dinâmicas dos mercados que a gente tem visto, então, o fator ESG ser um diferencial. Esse estudo foi publicado em 2016 pela Ocean Tomo, que é uma consultoria global que estuda o valor das empresas, a evolução do valor das empresas nos mercados. Eles fizeram esse estudo, é muito interessante. O que vocês estão vendo aqui é o valor das empresas, das 500 empresas sempre listadas, selecionadas pela S&P 500 a cada 10 anos, 75, 85, 95, 2005 e 2015. E o que vocês estão vendo é que eles conseguiram perceber uma tendência de que a maior parte do valor dessas empresas que fazem parte do SP 500, ou seja, as 500 melhores performances do planeta,
tem uma grande parte depositada em capital intangível, que é essa parte aí bege marrom que vocês estão vendo na tela. O que significa isso? O que está em capital intangível? Está principalmente reputação, né? Ou seja, a coerência entre o que a empresa faz e o que a empresa fala, para simplificar o que é reputação, e confiança, né? Uma reputação e confiança são dois elementos aí que estão muito conectados. De quem? Dos stakeholders. Quem cria a reputação e a confiança, né, em uma empresa são os stakeholders, ou seja, seus empregados, seus clientes, seus fornecedores, reguladores, investidores, organizações da sociedade civil, relacionamento com a mídia, com especialistas, e aí nós vamos. Então, é essa relação, além da sua capacidade de inovação, que também tem a ver em como essa empresa se relaciona com vários grupos, né, é que está lá em capital intangível. Então, a gente começa a perceber que tem uma relação importante entre o valor das empresas e a relação que essa empresa tem com esses públicos. Esse outro gráfico, bem mais recente, aí já de 2019, da Brand Finance, estudou quanto desse capital intangível existe por setor. Então, eles estudaram também o valor de empresas em vários setores, lá embaixo está Real Estate, lá em cima está Cosmetics and Personal Care, e o que vocês estão vendo é essa barra cinza e também a azul claro e azul escura são capital intangível no valor dessas empresas. Então, a parte tangível e a parte em azul marinho é a parte que se consegue capturar através dos relatórios financeiros. E todo o resto é valor dessas empresas depositado, então, em relacionamentos, capacidade de inovação, confiança que essa empresa vai, então, continuar sendo bem-sucedida no futuro. Vejam que em cosméticos a gente está falando de 90% do valor dessas empresas. E em real estate a gente pode dizer que não, mas são 15%, 20% do valor dessas empresas. Então, existe uma relação profunda entre o valor das empresas e a relação delas com os stakeholders. Porque reputação, né, conforme definido pelo Reputation Institute, é a habilidade da empresa de ganhar e manter a confiança dos stakeholders para comprar, recomendar, investir, trabalhar ou oferecer o benefício da dúvida quando a organização está passando por momentos críticos. Então, é um capital mesmo muito, muito, muito importante aí nessa década que a gente está entrando. Alguém me conta quantos minutos eu ainda tenho? Acho que eu tenho mais uns... eu vou te mandando por aqui no chat, tá? Não vejo, agora eu estou com a tela cheia, não vejo o chat, tá. Por isso que eu perguntei. Você tem mais 5 minutos. Obrigada. Ótimo. Bom, como a gente está falando de stakeholders, a gente tem que falar do mundo onde os stakeholders vivem, né? O que eles estão pensando e também que é o mesmo mundo onde as empresas estão operando. Então, eu sempre falo que a gente deveria, todo executivo, todo profissional, hoje em dia, devia ter um pôster na frente da sua mesa, colando aí as coisas que representam as principais discussões, né, desse mundo, para a gente não esquecer que a gente, como profissional, dentro das empresas, a gente está, na verdade, operando nesse mundo. Essa é a minha colagem. Tem COP, tem a Greta, tem a campanha contra o racismo, a campanha contra a corrupção, a lista dos países que já têm metas aí para ser carbono zero, tem o Papa entrando aí, que são representando para mim esses novos atores que entram cada vez mais ativamente nessa discussão, e tem as grandes campanhas ali globais, ali é uma campanha do Greenpeace contra as marcas que causam poluição através de resíduos sólidos, né? Uma grande campanha internacional, mas para a gente lembrar que é nesse ambiente que a gente opera. E no Brasil, se a gente quiser saber mais sobre o que os stakeholders estão pensando, a gente poderia, por exemplo, olhar o resultado da pesquisa da Edelman, né? O Trust Barometer, né? A Edelman ficou muito famosa por causa dessa pesquisa anual, que é realizada globalmente, estatisticamente muito bem cuidada, né? E tem capítulos aí por país. Aqui está a lista em 2021, foi publicada em 2021, do que os brasileiros pensam que são os temas mais importantes a serem tratados no Brasil, né? A maior urgência de enfrentar problemas fundamentais. Que problemas são esses que os brasileiros acham que a gente deveria estar enfrentando? A melhoria do nosso sistema de saúde, não é uma surpresa, a melhoria no nosso sistema educacional, combate à pobreza, combate a mudanças climáticas, é a primeira vez que esse tema aparece aí entre os 10, combate a fake news,
reduzir disparidades econômicas e sociais, proteger as liberdades individuais e combater a discriminação e o racismo. Então, esses são os temas que nós, brasileiros, que os seus clientes, os seus fornecedores estão interagindo, em média, considerando críticos. As empresas também, segundo a pesquisa, são as organizações que os brasileiros mais respeitam, mais confiam, se comparado às organizações da sociedade civil, a mídia e o governo. Claro que a gente está falando de uma média, mas é um dado muito interessante. Mas aqui vem um dado ainda mais interessante. 90% dos entrevistados, e a gente está falando de uma população que tem informação média e também a que tem melhor informação, né, que tem mais fontes de informação quando está aí tomando decisões, 90% dos entrevistados consideram que é importante, esperam, inclusive, que os CEOs se manifestem publicamente sobre impacto da pandemia na sociedade, automação no trabalho e desemprego, problemas gerais da sociedade, ou seja, a lista que a gente acabou de ver, e problemas da comunidade local. Os CEOs também devem, 68% dizem que os CEOs devem interceder quando o governo não resolve os problemas da sociedade, devem tomar iniciativa 60% e devem assumir suas responsabilidades perante o público, não apenas perante os acionistas. Isso revela para a gente que a população brasileira, nós brasileiros, vemos os líderes empresariais como não somente como líderes empresariais, mas líderes da sociedade, que podem e devem se engajar. Mas outros stakeholders também têm demonstrado, né, as suas opiniões. Então, isso aqui é um gráfico que mostra como os investidores estão tirando dinheiro das empresas que têm relação com combustível fóssil. Isso é de dezembro de 2020, a gente vai ter logo o dado de dezembro de 2021, mas até esse momento essa organização contabilizava 14 trilhões de dólares de pequenos investidores globalmente. A gente também tem investidores como a BlackRock, né, que ficaram famosas globalmente, mas também no Brasil, por causa não só da sua forma de investir em vários setores, mas também porque começaram a colocar prioridades muito incisivas em relação a expectativas dos conselhos da empresa tomarem conta da agenda ESG. Então, aqui são, se vocês olharem esse documento da BlackRock, chama Stewardship 2021, vai falar das prioridades para 2021-2022, em relação ao board, por exemplo, diversidade, transparência e eficiência do conselho, formas de medir isso, formas de medir se a remuneração dos executivos está atrelada a metas de ESG de longo prazo, os planos que a empresa tem, se o conselho está monitorando os planos para a transição para uma economia de baixo carbono, se tem uma estratégia conectada com propósitos no longo prazo e se tem um diálogo e uma criação de valor claramente conectada com os interesses dos stakeholders. A gente também pode falar de influenciadores, né? Outros stakeholders. Então, o governo americano aqui, que agora está praticamente aprovando os 2 trilhões aí de investimento para a transição da economia de baixo carbono, primeiro ato assinado pelo Biden, né, o seu comprometimento da criação de um fundo, né, inclusive para os seus parceiros, inclusive o Brasil, poderia ser candidato a acessar esse fundo para a transição para a economia de baixo carbono. A China, que fez vários anúncios, né, durante a COP e tem um plano de descarbonização para 2060, acompanhado por ONGs no mundo inteiro. A União Europeia, que já anunciou o imposto de carbono sobre alguns produtos de importação, então a gente já sabe que vão sair bloquinhos aí de produtos que passam a ter o imposto de carbono associado a eles, nesse caso, produtores de aço, alumínio, cimento, fertilizantes e energia. E, finalmente, agora na COP26, a gente vê, então, uma série de ações para redefinir o mercado global num tema tão relevante para a ESG como as emissões de proteção climática. Mas, claro que não são só os reguladores internacionais que estão se movimentando. A gente tem no Brasil aqui uma série de sinais de que também não só os stakeholders em geral, mas também os reguladores brasileiros têm dado sinais de alinhamento com essa agenda da sociedade global, por exemplo, quando fala sobre indenização a desastres ou aprova a multa para empresas que pagam menor salário em função de gênero, ou as resoluções do Banco Central, que agora começam cada vez mais a olhar como que as instituições financeiras consideram ESG na hora de dar crédito. Bom,
A segunda parte dessa conversa hoje, aí com os nossos painelistas, vai falar de como que as empresas estão respondendo a tudo isso. E a gente fala aí de 4 níveis de resposta, né? Compliance, a gestão ESG, a visão ESG, que acaba envolvendo toda a cadeia de valor, ou a criação, né, de um novo modelo de negócios que cria impacto positivo, mas a gente vai ver os exemplos já já. Obrigada. Muito obrigada, Neomara. Você sabe que você apresentando aí, fica vindo várias coisas na cabeça, você faz sempre uma apresentação muito boa, assim, de explanação geral, e isso que você falou, né, de que as empresas estão, que as pessoas, os investidores estão investindo cada vez mais nessas empresas que têm esse compromisso aí, né, com sustentabilidade, né, e aí isso me lembra coisas que a gente sempre discutiu, que assim, na verdade, essas informações que não estão nas demonstrações financeiras, como você colocou, elas são pré-financeiras, porque se elas não estão, elas não são informações financeiras agora, mas elas são informações financeiras do futuro. Então, elas vão se transformar no efeito e o mercado já enxerga isso, né? Olha que coisa interessante. Mas me conta aí, por favor, qual a importância da definição de metas da empresa e do acompanhamento do progresso e correções a serem feitas? Conta um pouquinho para a gente. Essa é uma pergunta muito interessante, porque, claro, essa expectativa que a sociedade, que os stakeholders têm em relação às empresas, tem a ver com o fato de que nós temos problemas reais para resolver, né? Nós, como sociedade, cidadãos, e as empresas que vão querer que seus negócios continuem funcionando com energia elétrica, com ar e água puras e suficiente para poder manter a cadeia de fornecedores funcionando, os seus consumidores, os seus clientes. Quer dizer, para que a economia continue funcionando, nós também precisamos que uma série de fatores continuem funcionando. Tudo isso é de interesse da sociedade e das empresas. Mas para demonstrar que a empresa entende essa conexão entre o seu negócio e esses problemas, essas questões que a gente tem que resolver, é preciso que as empresas também façam planos, tenham uma medida do seu impacto, da relação do negócio com tudo isso, com cada um desses aspectos, façam planos e aí definam metas, né? Como que elas vão ajudar, né? Não somente a própria empresa, mas toda a sociedade a resolver um problema específico, por exemplo, discriminação. Por exemplo, as emissões dos gases de efeito estufa. Então, a gente fala, no universo de ESG, que a gente entrou na década das medidas e da reputação. Então, a reputação vai sendo criada conforme as empresas, esse capital reputacional, né, vai sendo criado conforme as empresas conseguem demonstrar que tem esse entendimento, tem um plano, tem metas. E essas metas são acompanhadas, né? O que não se mede, não se controla, não é isso, Neomara? É impossível controlar. O que você não consegue medir, você não consegue gerenciar, exatamente. É um ditado famoso aí do mundo da gestão dos negócios. Isso. Muito obrigada, Neomara, mas você fica ainda aqui, que no final a gente vai ter mais perguntas. Então, claro. Agora eu chamo o Augusto para a apresentação dele. Você, Augusto. Obrigado, Marta. Vou compartilhar minha tela aqui. Excelente a apresentação da Neomara. Eu ficaria o resto do evento aqui só discutindo em cima da apresentação dela, muito bom, muito esclarecedora. Bom, então a minha ideia aqui é dividir um pouco com vocês questões mais vinculadas à governança. Então, parto de um contexto global, eu falo um pouquinho sobre as dimensões da transparência, e aí eu trago muito rapidamente, dentro desse pilar assim de gestão, né? 3 cases aqui muito rápidos e muito simples. Então, divido em três blocos aqui essa questão do contexto global, né? O Tax Fair Share, a gente vem acompanhando essa discussão aqui mundialmente desde meados ali de 2008, 2009, cases aí fartamente divulgados aí envolvendo Inglaterra, Irlanda, Google, Starbucks, Amazon, toda a questão de moral hazard e o impacto dessas discussões, esses embates aí no branding, né? A Neomara falava agora há pouco de reputação, e sempre me vem à cabeça quanto tempo leva para você construir reputação e quanto tempo leva para você destruir uma reputação. Então, é sobre isso que a gente fala aqui quando a gente discute
essas questões de, seja tax fair share, o minimum tax deal que está se discutindo hoje, né? Então, um case envolvendo as techs, alguns bancos, family offices, né? Recentemente, o Richard Branson criou um grupo na Europa chamado B-Team. Então, ele estabeleceu alguns pilares, alguns princípios sobre governança, sobre compliance, sobre estruturas de negócio, sobre como as empresas deveriam se relacionar com as autoridades fiscais. E aqui eu tive também algumas experiências, né, podendo comparar, por exemplo, como o contribuinte brasileiro se relaciona com o fisco, como o contribuinte suíço se relaciona com o fisco, como o contribuinte holandês se relaciona com o fisco. Então, são formas bastante diferentes, né? E como você deveria buscar, aceitar, tratar incentivos fiscais, né? Então, o que quer dizer isso? Quer dizer, a gente, sempre que se fala em reforma tributária, sempre que se fala em guerra fiscal, a gente tem o viés de achar que isso é um problema brasileiro, guerra fiscal. E quando a gente se debruça sobre esses temas, a gente percebe que não, que ele é um contexto global, você consegue enxergar isso de país para país e você consegue enxergar dentro dos países, né? Muitas vezes tem discussões dentro dos países envolvendo Canton Tax, empresas que saem da Califórnia vão para o Texas. Então, isso aqui é um contexto absolutamente global, não envolvendo apenas Brasil, né? Eu gosto muito de aterrissar a questão da transparência em 3 dimensões, né? Aqui é a minha visão, a gente pode discutir várias outras, mas gosto muito dessa visão aqui tripartite. Você tem o fisco, e aí a gente está falando de obrigações acessórias, você tem lá aquelas 2, 3 mil horas por ano que o contribuinte brasileiro aí leva para estar em compliance, que a gente não falou muito ainda de controversies, não falou de planejamento, não falou de questões estratégicas aqui, estar em compliance, você entregar ICF, você ter lá cumprimento das obrigações, e aí você não fez mais que sua obrigação. Aqui, essa dimensão do fisco isso aqui é o mínimo, né? Você tem um segundo nível, que obviamente é o acionista, você tem essa obrigação, né, o dever de informar, mas tem muito a ver com management, e aqui você tem realmente, a Neumara comentou agora há pouco, né, o impacto que isso tem no mercado de capitais, na valorização, desvalorização das suas ações, né? Então, quanto mais transparência, mais capital você atrai, mais capital barato você atrai. E tem uma terceira dimensão, essa sim, acho que o ESG trouxe bastante essa discussão, que é aquela que envolve branding, reputation, em que medida você perde negócios não se adaptando a essa tendência. E aí aqui a gente tem que lembrar de 2 questões. Quer dizer, primeiro, quando se fala aqui no Tax Fair Share, aqui não está se discutindo ou se criticando empresas que fizeram algo errado, algo contra a legislação. Não. O que está se falando aqui é moralidade. Então, ou seja, a moralidade você discute, você tem efeitos atrelados à opinião pública, e hoje se fala muito em cancelamento, ao passo que ilegalidades você discute isso aqui no judiciário. Então, são 2 coisas completamente diferentes e nem sempre ligadas uma à outra, ou aqui os exemplos, né, as questões que eu trouxe aqui, tanto de B-Team quanto Tax Fair Share, elas realmente não estão relacionadas. Então, quando a gente parte para o G de governança, quer dizer, aqui a gente está falando realmente da porta para dentro, né, do ponto de vista de gestão. Eu trouxe aqui 3 de centenas de exemplos, né, contratações de serviços, né? Então, qual é o valor, né, que o acionista tem? A gente foi criado um pouco com aquela tendência de que vou fazer um bid, vou contratar o mais barato, mas quantas vezes, e aqui eu falo de quem sentou na cadeira do consultor e quem hoje senta na cadeira do executivo, quantas vezes não se deparou com escopos mal feitos, mal planejados, com escopo que o consultor não entendeu, com escopo que a empresa não desenhou corretamente. Então, eu costumo dizer que a boa contratação de serviço ela tem fases, né? Ela tem
uma maneira de fazer. Você primeiro discute com sua equipe, internamente, o que você realmente precisa. Desenha aquilo ali, discute realmente com 3, 4 players que vão disputar ali aquele serviço. Num segundo momento, você poderia ter uma discussão sobre volume de horas, sobre prazos. Até agora, percebam, a gente não discutiu valores, a gente não está falando em honorários ainda, a gente está alinhando escopo, a gente está falando de volume de horas, a gente está falando de deadline, a gente pode falar de expertise, muito embora expertise, claro, quem não tem expertise naquele determinado serviço, poderia falar aqui uma revisão de preço de transferência, nem participaria sequer de um bidding, né? Aí sim, você estabeleceu, você tem ali uma simetria de informações, muito bem, aí a gente vai discutir honorários. E nem sempre o honorário mais barato deveria vencer essa disputa. Você deveria, sim, buscar qualidade, buscar prazo, enfim, buscar realmente a expertise. Então, esse é o exemplo que eu trago aqui como contratação de serviço. Muitas vezes me deparei, seja na experiência como consultor, seja na experiência como executivo, em processos mal feitos de contratações que, obviamente, resultam em trabalhos mal feitos, em entregues fora do prazo, responder a pergunta que eu não perguntei. Então, coisas nesse sentido. Você tem um segundo nível, que são discussões judiciais precedentes, dentro da Volvo, e conheço muitos executivos de outras multinacionais, a gente tem o No Surprise Principle. O país já é um país repleto de incertezas, de tal forma que você precisa realmente levantar a mão e passar para o acionista, né, como é que está se comportando aquela discussão no judiciário, no CARF, quais são os precedentes, qual é a estratégia que a gente deveria seguir. Você está sempre a gente chama de always a step ahead, sempre um passo à frente, evitando realmente a surpresa. Porque a surpresa, ela é imponderável, a gente não controla tanto isso, mas a gente consegue controlar a maneira como a gente informa isso para o headquarter. Um terceiro exemplo que eu trago aqui, o relatório de transparência fiscal. A Vale vem publicando isso já há 2 anos, de uma maneira inovadora, como de resto o setor de mineração vem fazendo isso, e eu acho que é algo que vem aí para ficar. Quando a gente começa a discutir mundialmente, né, questões como o Country by Country Report, questões como o Minimum Tax Deal, a gente consegue perceber que Pillar 1, Pillar 2, enfim, essas coisas elas vêm realmente com bastante força. E aí, lógico, não tem como a gente pensar aqui nas empresas, em mercado de capitais, sem pensar no setor público, né? Então, essa transparência que a gente fala aqui, a gente está falando num contexto muito mais empresarial, mas obviamente que os stakeholders também querem isso do setor público. Então, hoje, num país que fala de emenda de relator e que não tem tanta transparência no orçamento, em que medida isso afasta o capital internacional do nosso mercado de capitais, em que medida o nosso mercado financeiro está pagando pênaltis aí para poder ter acesso a grandes fundos, a grandes players globais aí, né, de capital. Então, é sobre isso que a gente está falando aqui. Como eu falei, são 3 exemplos aqui muito simples de centenas que a gente poderia trazer do universo corporativo. Então, é um pouco isso que eu queria dividir com todos. Eu acho que a parte mais rica aqui do painel tende a ser realmente a parte do debate, de tal forma que fico à disposição aí para eventuais dúvidas e comentários. Muito bom, Augusto. Que pena que só dá para trazer 3 cases, né? Porque a gente poderia discutir muitas coisas, como você disse, né? Exatamente. Bom, mas assim, me conta um pouco para nós, assim, na condição de alguém, né, que presta contas com o investidor estrangeiro, como é o seu caso, onde está o valor gerado pela transparência? Eu gosto de usar a abordagem que passa um pouco sobre a apresentação da Neomara, que é a questão da reputação. Com certeza, a reputação. Os nossos controladores, né, o capital americano, o capital europeu, o capital asiático, sabe
que a gente está aqui num país de muita incerteza. Então, você ter realmente a informação correta, a informação antes do tempo, reduzir o nível de incerteza ou de surpresa, é um grande ativo, né? E a gente procura fazer isso, criar isso através de comitês. Então, a gente tem reportes trimestrais e alguns extraordinários. A gente tem um comitê de risco para além do comitê tributário. Então, tudo isso forma um caldo de governança que é muito bem visto pelo headquarter. Muito bom. Augusto, você sabe que estamos ouvindo aqui a Sabrina, né, que nós comentamos no começo, tal, que está fazendo um mestrado na FPCAF lá, e eu estou orientando o trabalho dela, e ela está fazendo esse vínculo interessante, né, entre o ESG e as questões tributárias, porque as pessoas, acho que não chamou tanto a atenção ainda da importância desse negócio. Você não tem essa impressão? Eu tenho sim, e a gente vem evoluindo para isso. Na discussão de reforma, até mando um abraço para a Sabrina, foi minha colega numa turma de International Tax da FIPECAF. O que se discute, por exemplo, no âmbito da reforma tributária, se falou muito disso. E eu afirmo aqui, Marta, sem muito medo de errar. O que espera o contribuinte numa reforma tributária aqui nesse? A gente sabe que é muito normal no Brasil você ter as empresas ou setores querendo se apegar bastante aos benefícios e tudo mais. E eu posso afirmar o seguinte: o acionista estrangeiro, ele trocaria benefícios por um nível maior de certeza, de previsibilidade. Uhum. É muito difícil no Brasil você construir um 5 years business plan, um forecast confiável. E eu tenho certeza que o acionista estrangeiro, ele faz essa troca fácil, que ele percebe que também os outros farão. Então, essa é uma discussão que envolve, com certeza, né, a gestão tributária. A gente acha, por exemplo, se fala muito que a decisão de negócios passa essencialmente por incentivos fiscais. Não é verdade. Por vezes ela pode ser um diferencial, mas você tem outras questões ali, você tem que falar de mão de obra, tem que falar de cliente, tem que falar de cadeia de fornecedores, você tem que falar de real estate, e aí você fala também de maquete tributária. Mas eu acho que falar apenas de incentivos fiscais para tomar uma decisão de investimento é uma visão muito, muito curta, muito rasa, e que a gente precisa desmistificar no Brasil. Tá ótimo, mas a gente continua conversando ainda, Augusto. Só que agora eu vou chamar a Vanessa para fazer a apresentação dela, e depois a gente volta para o bate-papo final. É com você, Vanessa. Eu não estou ouvindo a Vanessa. De novo, vocês ouvindo bem? Bom Agora dia, vocês me ouvem agora? Agora eu ouço. Então, tá bom. Vou pedir para a Luciana voltar lá para o primeiro slide, por favor. Bom dia. E aqui já agradeço Então, a participação vou pedir para a Luciana voltar para o no evento slide, novamente, e fico com a tarefa difícil de falar alguma coisa ainda e aqui de ESG, depois da brilhante agradeço a participação a tarefa da difícil Neumara e do Augusto, né? falar alguma coisa. Eu não sei se a tela que eu estou vendo ESG aqui na frente é a mesma que vocês estão vendo. Não é esse o meu primeiro slide. Da Neumar e do... Eu não sei se a tela que eu estou vendo aqui na frente é... Ô, Vanessa, eu vou pedir para você fechar um dos microfones aí. Você está com dois áudios, se está dando um eco para mim terrível. Espera aí. Fecha um dos áudios. Melhorou? Melhorou, mas você está com dois áudios abertos ainda para mim. Não, o do laptop está fechado. Espera aí. Vamos lá. Não, está aberto. Tem dois abertos. Mas já melhorou, né? Agora sim, pode tocar. Vamos lá. Como eu disse, fica com uma tarefa difícil, né? Falar alguma coisa ainda de ESG, mas acho que eu vou trazer um pouco a minha visão um pouco diferente. Eu não sou especialista como a Neumar, eu sou apenas uma curiosa,
vamos dizer, uma pessoa que entende que no ESG eu esqueço um pouco de todos esses problemas tributários que o Augusto mencionou aí de forma bastante interessante. A minha pretensão é, de repente, deixar um mundo melhor, se não para os meus filhos, para os meus netos. Então, vamos falar um pouco sobre isso. E aqui eu vou abordar um pouco o ESG, mas sob o ponto de vista do S, mais ou menos, né? Perfeitamente. Então, eu trago um pouquinho da história, do conceito do que é o ESG. A gente tem os primeiros rumores desses conceitos lá pela década de 60 na Europa e de 70 nos Estados Unidos, então começam a surgir os primeiros movimentos, né, das sociedades com relação a esse tema, e aí a gente identifica que a França foi pioneira nesse cenário e é onde ela começa a publicar informações sociais nos seus balanços, né, começam a ter essas primeiras movimentações lá nessas décadas de 60 e 70 na Europa. Já na década de 80, as empresas começam a, de fato, avaliar os efeitos, né, dessas publicações, efeitos econômicos que melhoram a imagem, obviamente, do empresariado, do acionista, né, e que começa a entrar num círculo virtuoso que, mais para frente, eu vou trazer um pouquinho mais dessa visão. Na mesma sequência, o que acontece, né? Essas grandes situações que começaram a melhorar, elas casaram muito com todas aquelas crises que foram desencadeadas na década de 80, grandes escândalos que tiveram corporativos. Pode voltar um minutinho, por favor? Os grandes escândalos corporativos que a gente teve lá na década de 80 e que fazem isso. E no Brasil, só terminando de falar sobre o slide anterior, a gente tem o começo desse assunto sobre ESG a partir da década de 90. Não tinha muita regulamentação ainda, na verdade, a gente ainda não encontra nada de forma oficial, né? Mas a gente começa a ter mais presença nos balanços das empresas a respeito dos assuntos relacionados à governança, à responsabilidade social e à responsabilidade ambiental, né? Efetivamente, isso toma corpo no século XXI, quando isso faz parte da agenda da gestão de todos os empresários. E aí, o que a gente tem? A gente tem uma visão geral do ESG, né? O ESG, a gente fala de governança, de social e de meio ambiente, aonde a governança ela trata especificamente de práticas e de controles, são procedimentos adotados que as empresas fazem, e isso em nível global, tá? A gente tem os comitês de governança globais, os comitês de governança locais. Eu falo pela empresa que eu trabalho, a gente tem uma escala de todos esses ambientes aqui em nível global e em nível local. É uma linha tênue, né? Mesmo estando em outros países, porque é uma política da corporação. Então, assim, procura-se atender a todas as diretrizes e todas as políticas da empresa que evitam trazer resquícios e problemas com regulatórios, com fiscalizações, etc. As questões sociais, como a Neomara mesmo já tinha dito anteriormente, a gente trata de pessoas, a gente trata de relações com os seus clientes internos e com seus clientes externos, ou seja, a reputação que ela falou de forma bastante brilhante, e como o próprio Augusto até comentou mesmo, o tempo que você demora para construir uma boa reputação e num estalar de dedos, por qualquer atividade que você tenha ou por qualquer ação indevida, você esquece, né? Você perde todo esse trabalho construído. Vamos lá. Vocês voltaram lá no slide? Pode seguir, vamos deixar aqui nesse, não tem problema. E aí, no último nível, ou falando no primeiro nível, se a gente for acompanhar a sequência das letras, né, a gente tem a questão do meio ambiente, que muito se fala hoje em dia com relação às questões de emissão de carbono, todas essas mudanças climáticas, que isso é uma das pautas que a gente acompanha com bastante atualidade, com bastante força. E isso faz parte do conceito, né, de ESG e do conceito da atualidade para fins de valuation de empresa. Pode passar para o próximo slide, por favor? Quando a gente está falando de ESG, já avaliando os próximos temas, o que a gente tem, né? A gente tem pontos positivos. É difícil a gente conseguir identificar
pontos negativos da gestão e da agenda de ESG, né? Por quê? Porque a gente sai de um contexto de um sistema capitalista, onde a gente tinha isso até uma visão, sei lá, de 30, 40 anos atrás, para a gente entrar num conceito de um sistema muito mais consciente, aonde a gente sai da esfera da filantropia, né? O Mara comentou isso também, né? A gente entra dentro de um conceito de sustentabilidade de forma verdadeira, e não a sustentabilidade especificamente falando com relação à parte ambiental, a sustentabilidade da empresa como um todo, né? Muito se tratava no passado de sustentabilidade só sob o ponto de vista da questão ambiental, mas hoje, quando a gente pensa em ESG, a gente vê uma sustentabilidade de forma de pilar global, de pilar estrutural, né? Essa sustentabilidade, ela traz o quê? Ela traz uma geração de valores para a empresa de longuíssimo prazo. Por quê? Porque ele foca em investidor, ele foca em consumidor, ele foca em stakeholder e ele foca na experiência que as empresas e os consumidores têm com as suas marcas. Ou seja, é o tal do valor agregado. Parece que eu até combinei com a Neumara de fazer uma palestra em paralelo, mas eu entendo que todo aquele pilar que ela comentou, que é o valor do intangível, está focado nesses quatro, vamos dizer, resultados positivos que funcionam e que são, vamos dizer, o benefício que a gente consegue identificar com relação à questão do foco na experiência do ESG. Isso tudo traz um alinhamento entre todos os valores corporativos e os valores que o consumidor quer, né? Por quê? Porque hoje em dia a tendência é as empresas, os investidores buscarem e focarem muito mais naquilo que é sólido e é sustentável, ao invés de focar naquilo que é simplesmente uma moda. A visão e o conceito de ESG, ele não está mais em moda, ele não é uma moda, ele é uma realidade. Você pode descer para o slide 5, por favor? Eu estou acompanhando com os meus slides aqui do outro lado, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Perfeito. E aí, quando a gente está falando, né, de uma proposta estruturada de ESG, onde a gente foca absolutamente em todos aqueles contextos que eu comentei anteriormente, o que a gente tem de resultado? A gente tem de resultado um crescimento de uma receita sustentável, um crescimento de uma receita orgânica, né? A gente tem também o quê? Uma política de ESG bem desenvolvida, a gente traz uma redução de custo interno para a empresa, né? Essa redução de custo faz com que, aplicando todos os conceitos de ESG, a gente tenha menores intervenções regulatórias, legais, ou seja, conceitos de governança corporativa sólidos trazem uma transparência, como o Augusto comentou, e uma segurança e uma solidez dos atos da empresa que fazem com que o investidor se sinta muito mais confortável em aportar dinheiro naquela companhia. Isso automaticamente traz uma produtividade de todos os funcionários. Por quê? Porque ele se sente orgulhoso de trabalhar numa companhia onde ele vê que ela tem uma preocupação com o ambiente, ela tem uma preocupação com a comunidade, ela tem uma preocupação com a sua própria estrutura física, a sua própria estrutura global, ou seja, você tem prazer em trabalhar naquele lugar, você se sente orgulhoso nisso. E vira de novo um ciclo vicioso, ou seja, mais investimentos, mais capital gira dentro da empresa para que isso seja um círculo de tradição, né, e de funcionalidade para um resultado positivo. Mudando de slide, por gentileza, o que a gente vê? Mas qual é a minha tarefa nesse bate-papo aqui que a gente está querendo falar, né, que eu estou participando aqui com vocês? É falar um pouco do S. Né? O S, a gente tem toda a questão do social, né? A gente tem toda a questão que envolve as atividades e as práticas de social. E hoje, o social, a gente acaba vinculando, hoje não, né? Até um passado não muito distante, a gente acaba vinculando essa questão do social muito com relação à filantropia. E como mesmo Neumar e eu dissemos, a gente saiu desse patamar, a gente não tem mais esse contexto. O patamar da filantropia, ele já foi ultrapassado. Por quê? Porque hoje as ações elas precisam ser efetivas, elas precisam ser concretas. Então, o que a gente procura fazer quando a gente olha o S no contexto do ESG, né? A gente procura olhar quais são os fatores sociais que abrangem
de fato, essa sociedade, essa corporação que está querendo, está pretendendo, né, aumentar todo o seu contexto de investimentos nesse cenário, nessas políticas sólidas. E aí a gente está falando de aumento de investimento em direitos humanos, a gente está falando de aumento de investimento e de foco, né, na verdade, nas questões de diversidade, nas questões dos programas comunitários, na sociedade onde ela está inserida. A gente está falando em conceitos de inclusão social também, e até mesmo de solidificar todos os valores corporativos que essa empresa tem. Por que a gente está falando sobre tudo isso? Porque o novo perfil do investidor busca essa informação. Ele procura saber qual é o resultado que essa empresa tem, não só no produto que ele está adquirindo, que é o core da empresa, mas no entorno. De novo, né, lembrando sempre daquele conceito de sustentabilidade a longo prazo, né? Porque a gente tem um grupo hoje muito exigente de investidores que levam todas essas questões fora a própria estrutura corporativa da empresa muito a sério. Curioso que numa recente pesquisa que saiu na B3, se não me engano, de julho de 2021, a gente está falando de um perfil de um investidor jovem. Hoje, você encontra muito aquele investidor na faixa de 30 a 35 anos, e por mais que ele esteja inserido numa faixa de idade, onde ele está no começo de um engajamento de uma carreira, no começo de um engajamento de uma construção de uma vida, ele já tem todos esses conceitos formados. Então, são itens que precisam fazer parte da pauta das empresas hoje em dia, para que ela atraia esse público que, pela B3, nessas pesquisas realizadas que foram publicadas aqui pela Infomoney recentemente, eles exigem essa informação. E aí, quando a gente entra no S oficialmente na prática, né? O que a gente fala do S oficialmente? A gente fala de uma empresa que constrói uma política, não só a parte externa, mas a gente está falando da parte interna, uma empresa que constrói políticas definidas, por exemplo, de retenção e de rotatividade. A gente fala em empresa que constrói e que se preocupa numa estrutura de uma construção de um ambiente onde você permita uma qualidade de trabalho ativa e uma qualidade e um ambiente de trabalho efetivo para os seus funcionários, né? Você trata também a questão de proteção de dados pessoais. Isso a gente já vem vendo, pelo menos aí pelos últimos 3 anos, todas as questões de LGPD, mas ainda assim a gente se depara com assuntos que envolvem mesmo assuntos, proteção de dados e vazamento de informação, etc., que também fazem parte dessa agenda dessa juventude aí que eles buscam como solidez para procurar, para investir e para fazer os seus fundos de vida mais para frente. Podemos mudar de slide, por favor? E aí, eu ousei, quando eu recebi o convite desse bate-papo aqui, trazer uma provocação para vocês. E eu estou longe de ser qualquer tipo de especialista ou não, mas isso é um pensamento e é um posicionamento que eu, Vanessa, particularmente acredito bastante, né? Quando a gente está falando de social, hoje em dia, o social envolve o conceito de diversidade, né? A gente teve também, recentemente, também em julho de 2021, uma visão da B3, onde ela muda o seu índice ISE para novos investidores, onde ela considera as questões de diversidade e de inclusão como fator para mapear as empresas que estão listadas e que estão mais avançadas dentro do conceito de ESG nas ações que estão listadas em bolsa. E aí eu venho provocar vocês com alguns dados que foram que foram publicados por uma pesquisa que trouxe a Deloitte, aonde esses dados eles mostraram que as empresas que tiveram mais de 30% de diversidade de gênero em cima, no seu corpo de diretoria, eles apresentam os melhores resultados financeiros na comparação com os demais, ou seja, está aí, né? O assunto da diversidade cada vez mais inserido dentro do conceito do social. Então, a Deloitte também, ela comprova e ela confirma que a diversidade nos cargos de líderes trabalham
de forma muito mais colaborativa e trazem muito mais soluções e oportunidades para as empresas. Eles chegam a dizer que pode ser até 2 vezes maior. Ou seja, mais uma vez a gente traz o conceito da diversidade. E eu estou falando não só da diversidade de gênero, mas como a diversidade de raça, como a diversidade de cultura, ou seja, assim, a gente está falando da diversidade e a inclusão de uma forma, como de forma global, né? O que a gente tem também, né? Essa pesquisa da Deloitte, ela trouxe também que as empresas diversas, elas criam sinergias 1,5 maior para negócios novos, ou seja, a 1,7 vezes maior chance de alcançar muito mais uma liderança mais forte. Por quê? Porque a diversidade de pensamento traz ideias novas. E isso é o que o novo investidor está buscando. Conseguimos mudar de slide para mim, por favor? E aí, para concluir, o que eu chego nesses meus pensamentos e nessa minha visão pessoal, né? Quanto maior o investimento em diversidade, a gente tem maior retorno financeiro. Esse maior retorno financeiro, o que ele traz? Ele traz um impacto positivo na sociedade. Esse impacto positivo na sociedade faz com que a empresa seja melhor avaliada em todos os índices, em todos os ratings que a gente conhece. Sendo melhor avaliado em todos esses ratings, a gente cria novamente o tal do círculo virtuoso. Por quê? Porque a gente gera mais investimentos na sociedade e acaba gerando mais investimentos em diversidade. E assim eu acabo o meu painel. Peço desculpas por todos esses problemas de comunicação que eu estou tendo aqui. Espero que vocês tenham conseguido ouvir alguma coisa do que eu falei. Obrigada, gente. Imagina, Vanessa, esses problemas sempre acontecem e todo mundo ouviu muito bem, inclusive estavam me mandando mensagens, não só no chat lá, mas aqui no meu WhatsApp também, todo mundo elogiando sua apresentação. A Sabrina, de novo, mandando... A Sabrina está ligada aqui, mandando WhatsApp para mim, por isso que eu estou falando bastante o nome dela, mas ela está aí no chat também. A gente fez um artigo sobre essa questão de diversidade. Ela falou, vou mandar nosso artigo para a Vanessa, para ela dar uma lida. Então, fica o compromisso aí, depois eu te mando, Vanessa. Olha, manda sim, porque eu sou, como eu falei, eu sou uma curiosa, e quando eu me canso dos assuntos tributários, eu entro nesse mundo da diversidade e eu me enfiei numa jornada de diversidade aí. Hoje eu sou presidente do Comitê de Diversidade do banco, respondo para o Comitê de Diversidade Global lá fora, então, assim, não sei se eu estou optando, de repente, por fazer uma troca aí de cadeira. Vamos ver, quem sabe. Mas fala só um pouquinho para mim, por que você entende... Aliás, a gente podia chamar aqui, né, trazer já o Augusto e a Neumara para o nosso bate-papo, que a gente já vai entrar nas perguntas, mas ainda continuando aqui com a Vanessa, deu, acho que, uma atrapalhada nas pessoas aqui, mas daqui a pouco todo mundo aparece, bonitinho. E aí, Vanessa, eu queria saber, nessa questão da diversidade, por que você acha que tinha que ter um D no nome? Porque, assim, ESG, de alguma forma, você está falando assim, ó, dentro do S, eu já tenho a diversidade. Por que você acha que deveria ter esse D separado? Porque eu acho que a gente ainda está muito vinculado ao conceito do social, ao conceito da filantropia, ao conceito das ações sociais, e, infelizmente, a gente ainda também tem aquele lado que você identifica até benefícios, tá? Existem esses benefícios fiscais que estão atrelados a investimentos e a fomento de cultura e etc. Então, eu acho que, assim, a gente vem numa crescente vamos dizer, de atualização do nosso pensamento, de atualização das nossas crenças, tá? Mas eu acho que o social, eu identifico ele ainda como muito vinculado ao cenário de apenas as ações que você faz para fora, ou seja, quais são as políticas que você pode aplicar dentro da tua corporação, que você tem um reflexo na sociedade, não com o viés da diversidade, né? Você pega campanhas, por exemplo, como uma Natura, que teve uma campanha do Dia dos Pais, você pega uma campanha que teve do Santander, se não me engano, o ano passado ou o ano retrasado. A nossa sociedade ela ainda é, infelizmente, uma sociedade que carrega um viés bastante pesado com relação a essas questões da diversidade, né? Eu acho que
a gente já caminhou bastante com relação à questão do movimento de cultura dos negros, né, cultura dos pretos, que graças a Deus isso vem passando e a gente vê hoje com muito mais ênfase as empresas apostando e investindo nisso, mas eu acho que trazer o D na sigla daria mais força. As pessoas teriam muito mais um olhar diferenciado. Infelizmente, a minha percepção, e de novo, gente, isso é uma posição totalmente pessoal. Eu vejo que quando a gente fala de ESG, as empresas estão muito mais voltadas para o social para fora do que para o social interno. E se a gente não tratar de políticas de equidade e de inclusão, esse social ele não fica 100% social. Muito bom. Então, vou pedir para o pessoal da produção trazer aqui de volta na nossa tela o Augusto e a Neumara, aqui estão todos. Neumara, como a governança se envolve com os temas de ESG? Então, obrigada, Vanessa e Augusto, aí, pelas apresentações, né? Na verdade, governança está presente o tempo todo. Eu tenho um sócio lá na KPMG que fala, sem governança, nada disso vai acontecer. Então, a governança é muito importante, né? Ela ajuda a colocar na ordem do dia dos executivos e de toda a empresa os aspectos ESG. Ela ajuda também a promover esse entendimento entre os negócios, né, e os aspectos sociais, ambientais e éticos que a sociedade está trazendo e que estão conectadas com esses grandes problemas que nós, como sociedade, vamos ter que resolver. E ela também deve ajudar no processo, aquele processo que a gente estava falando antes, né, de definição das metas e o acompanhamento do progresso dessas metas. Então, que metas vão ser definidas? Como elas vão ser atreladas, por exemplo, a esquemas de remuneração? Como a BlackRock já está claramente cobrando, né, dos conselhos e das empresas onde elas investem. Então, concretizar essa agenda está, sim, muito na mão da governança, ou seja, do conselho, dos órgãos deliberativos, na definição das políticas internas. Muito bom, Neumara. Pessoal, eu fico olhando aqui, porque eu estou olhando todas as anotações e as perguntas que me vêm, por isso que eu fico buscando para dar dinâmica aqui na nossa apresentação. Augusto, em que direção poderia andar a transparência no ambiente dos negócios brasileiros aí dentro aqui do nosso país? Obrigado, Marta, pela pergunta. Eu acho que um exemplo muito feliz é o relatório da transparência fiscal. Ele é algo que acho que vem para ficar. A gente vai começar a enxergar isso cada vez mais. Esse é um palpite aí que eu tenho. A gente precisa caminhar na redução, né, de assimetria de informações do mercado de capitais. Isso dá maturidade ao mercado de capitais e, consequentemente, reduz o custo, né, de captação. Enfim, a gente consegue ter acesso a capitais mais baratos. Tem um exemplo que eu gosto muito de usar, hoje está se discutindo muito o alinhamento do Brasil à OCDE, né? Em termos tributários e adoção das regras de preço de transferência. E isso não se faz da noite para o dia, isso é uma construção. No âmbito do modelo OCDE, você tem muito a questão de benchmark, você tem acesso a informações comparativos para construir ali nos relatórios low quartile, high quartile, medium quartile, etc. E a gente não tem ainda setorialmente, né? Quer dizer, quem faria isso setorialmente? Como é que a gente teria acesso a essas informações? Então, um exemplo aqui prático que a gente está discutindo hoje no âmbito global e que a gente precisa caminhar um pouco mais para chegar nesse patamar. E eu fecho falando novamente da questão do setor público. Acho que o setor público também tem que caminhar nessa direção. É curioso a gente falar também tem que caminhar, a gente deveria falar o também para o setor privado. Uhum. O setor público devia ser algo assim, que a gente não devia estar discutindo, devia ser um não assunto aqui para a gente, né? E só pegando um gancho do que a Neumara falou, que eu gostei muito, quer dizer, quando a gente tem governança, ou seja, processo, e pensando assim que a gestão é processo e gente, né, você reduz a dependência, enfim, a cobrança, a pressão sobre os heróis, né? Então, realmente, a governança,
ela traz também esse tipo de vantagem competitiva, né? Tem o Warren Buffett, ele tem uma frase famosa, né, que ele investe em empresas à prova de idiotas. Então, é um pouco isso. Sempre que você tiver boa governança, bons processos, você reduz a dependência aos heróis, né? Muito bom, Augusto, muito bom o seu comentário. E ainda vou voltar aqui com a Vanessa, insistindo no D lá, que ela precisa me convencer que tem que colocar um D, tá, Vanessa? Então, por isso, vamos aproveitar isso ao vivo, no convencimento para colocar. E aí, eu queria só incluir nessa questão das tendências, né, que a gente tem dentro do S, né, ou o D, né, vamos ver em qual que ele vai se encaixar, né? Por exemplo, questão de idade, né? Porque a pessoa fala muito de diversidade, como você disse, diversidade de gênero é o que mais fala, diversidade de gênero, como se fosse a única coisa. Aí você até comentou diversidade cultural, adorei esse negócio, porque tem isso, né, diversidade cultural, pessoas de diferentes locais, com diferentes formações, inclusive, né, e essa questão da idade. Então, conta um pouquinho dessa tendência, né, disso que você colocaria nesse D com relação ao S. Vamos lá, antes de eu responder, a Sabrina, que está falando com você, acabei de receber uma mensagem dela, ela foi minha trainee na Price. Beijo, Sá. Mandou uma mensagem para mim aqui. Vamos lá, né? É muito curioso, porque dentro do Comitê de Diversidade que a gente tem no banco, a gente tem 4 pilares, e um dos pilares que a gente tem é o pilar de gerações, tá? A gente chamou esse pilar como um pilar de gerações, porque hoje a gente precisa tomar muito cuidado com palavras que a sociedade entende que são ofensivas. Então, assim, é a terceira idade, é a melhor idade, é o idoso, tem todo esse contexto, e a gente optou por chamar geração. O que a gente trabalhou bastante, e eu acho que vai muito do encontro daquilo que você comentou, com relação à questão da idade, né? Uma pesquisa que a gente fez internamente e que trouxe um resultado bastante importante para diretrizes nossas internas, de ações de RH que estão sendo pretendidas, né, no futuro, é importante você ter um blend de idades dentro de uma corporação. Você não pode ter uma geração X, um millennials da vida, e uma empresa repleta disso daí, por quê? Porque eles vêm de uma cultura, eles vêm de uma formação muito imediatista, eles vêm de uma formação muito automática, muito muito assim, aquela coisa que acontece, vem. E o que a gente entende que é fundamental é você ter pessoas que carregam uma maturidade que, por mais que a tecnologia, que por mais que a inovação, que por mais que o mundo da internet, que toda essa movimentação da atualidade traga, não traz essa maturidade, não traz a experiência, não traz essa vivência. Então, quando a gente fala de idade, né, a diversidade do fator idade, dentro da nossa cultura, daquilo que a gente acredita, e aí eu particularmente acredito também porque eu sou sponsor especificamente desse grupo, é aquilo aonde é muito importante a jovialidade, é muito importante as novas ideias, é muito importante você ter a energia do jovem, mas ele precisa fazer um blend com a maturidade, com o pé no chão, com a inteligência emocional e com toda a experiência que os 50 a mais, os 40 a mais carregam dentro da empresa. Então, quando a gente fala de um trabalho dentro de uma sociedade carregando para o ESG, ESGD, o que quer que seja, né? Faz parte do conceito da diversidade você inserir, obviamente, um público de 50 a mais, 40 a mais dentro do contexto. É óbvio que esse público de 40 a mais, 50 a mais não pode deixar ficar parado lá atrás, fazendo declaração de imposto de renda no papel, preenchendo ficha, nada disso. Ele tem que continuar se atualizando, é obrigatório ele continuar se atualizando, porque senão essa maturidade para ele só, por si só, não sustenta. Mas eu particularmente acredito que uma empresa que tenha um S dentro do conceito do fator idade saudável é aquela empresa que ela tem um blend entre pessoas, né? Funcionários, geração X, geração Y e os millennials,
e sei lá, daqui para frente e tal, geração que vai entrar aí a partir de 2010, estão falando de geração C, que é essa turma toda que vai estar aí no mercado de trabalho daqui a 20 anos, que é a geração Covid, que eu já até ouvi falar, não sei se foi piada ou não, mas parece que essa geração aí do ano passado que está entrando é a geração Covid. Acredito que tenha sido uma piada, mas eu acho que é fundamental você ter um blend, porque a mistura da maturidade com a jovialidade traz o sucesso. Muito bom. E eu queria jogar aqui uma questão, e está direcionada a uma fala do Augusto, mas eu queria ouvir da Vanessa e da Neomara também, que é uma questão mais prática, assim, olha, que o Augusto trouxe a questão de contratação de serviços. Na hora que você falou, Augusto, eu fiquei lembrando, porque eu estou participando de uma concorrência, e olha só que coisa interessante, né? Uma concorrência, uma empresa grande pediu lá concorrência de prestação de serviço, e a gente tem que preencher e tá assim, ó, qual que é o requisito, né, na concorrência? O menor FII. Em primeiro lugar, vai ser menor FII, ponto final. Eles querem que eu preste um monte de coisa, mas está lá o menor FII. Então, como quem faz isso no departamento de compras? Então, como que as empresas estão estruturadas? Porque a Neomara está falando disso, assim, da governança de uma forma geral, a Vanessa está falando das questões aí sociais, o Augusto trouxe esse fator, mas como que as empresas têm que ser estruturadas para que isso funcione na prática? Olha, no departamento de compras fazer algo que esteja alinhado, no outro departamento também, mas como você trouxe a contratação de serviço, me chamou a atenção. Augusto, me conta aí, depois eu quero ouvir os comentários também da Neomara e da Vanessa. Muito boa essa pergunta, porque eu também passo por isso, quer dizer, o processo todo de contratação é feito pelo setor de compras, então tem um pessoal dedicado à contratação de serviços, itens diretos, itens indiretos, então, no caso do serviço, lógico, eles não dominam como a gente domina, quem é quem, né, no mercado, então a gente tem um valor muito importante que é o seguinte, grandes questões, super complexas, questões que envolvem international tax, transfer pricing, tá, por aí. Poxa, se eu tenho uma discussão com o judiciário ou administrativo, eu prefiro perder com o que há de melhor. É isso que a gente procura vender o pessoal de compras. Eu acho que a transparência passa um pouco por isso, Marta, porque não tem nenhum problema compras apresentar, digamos, 3 ou 4 cotações e você, como executivo, optar e preparar uma carta e justificar que você está querendo o mais caro por causa disso, disso, disso. Transparências, eu lembro alguns anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu trabalhava numa empresa de auditoria que se dizia o seguinte, o que você pode, o que você não pode? Se você, quando se depara com esse tipo de conflito, você tem que pensar o seguinte, imagina você tendo que explicar isso na bancada do Jornal Nacional. É um pouco isso. Então, quando eu pego 3, 4 cotações, e ainda assim, eu quero pegar o prestador de serviço mais caro, porque ele tem mais expertise, porque ele isso, porque ele aquilo, eu tenho que ter capacidade de escrever isso numa carta, protocolar no compras e dizer, nós vamos assim, e ser apoiado pela alta gestão. Então, nem sempre realmente o mais barato é o melhor caminho, a gente acredita muito nisso, é lógico, você tem que ter justificativas muito robustas, né? Mas existem situações que te levam a não necessariamente contratar o mais caro. Questões de 9, 10 dígitos, você realmente, o ambiente fica mais rarefeito, não há tantos prestadores de serviço assim, e isso, o headquarter sabe disso, a alta gestão sabe disso. Neomara, será que, como o Augusto está dizendo, olha, eu até contrato um que não seja mais barato, mas coloco uma justificativa, mas será que uma estruturação, algo assim que... porque você sempre fala, eu preciso colocar metas, eu preciso ter uma governança, de repente exigir um relatório de sustentabilidade, algum modelo que seja específico para um processo de contratação. Conta aí na KPMG qual a experiência de vocês, se vocês têm algo do gênero, se você já viu. Claro. Deixa eu ver se meu microfone está aberto. Então, essa é uma pergunta excelente, né? Todas as perguntas que têm a ver com como na prática isso tudo vai acontecer são muito boas, porque a gente está exatamente nesse momento, né? A gente tem vários líderes mundiais, né, dentro da agenda ESG que falam a gente agora
acabou o período, a gente tem que aprender, entender, agora a gente tem que fazer, né? Não tem mais muito mais para discutir. Então, exatamente, esse é um ponto muito bom. Eu trabalhei durante esses 20 anos aí trabalhando com sustentabilidade e negócios, eu trabalhei com várias empresas que estavam exatamente tentando concretizar na área de procurement os seus compromissos ESG. Então, tem várias formas. A primeira são os critérios de seleção de fornecedores, né? É claro que a gestão tem que estar de acordo, mas várias empresas já fazem isso. Então, os critérios para a seleção de fornecedores incluem as pré-seleção, né? Saber as seguintes informações sobre os fornecedores. E depois dessa pré-seleção, então, aí sim, uma seleção por preços, por exemplo. Isso é uma metodologia muito usada. Agora, claro que isso significa que você tem consciência de que você está empurrando o mercado e que em algumas situações, como quando eu estruturei a área de sustentabilidade da Natura, lá começando em 2003, não tinha preparação no mercado para preparar os fornecedores. Então, a própria Natura assumiu em muitos momentos, eu sei de outras empresas que fizeram o mesmo, a preparação dos fornecedores para eles poderem atender os requisitos. E, na verdade, eu continuo vendo isso em empresas grandes, muito engajadas com seus fornecedores, para ter certeza, então, que eles conseguem aí atender os requisitos. Agora, isso não é filantropia. Isso se faz para proteger os negócios e para usar o procurement para gerar valor para toda a sociedade. Então, a gestão de aspectos ESG no procurement também tem a ver com gestão de riscos. Empresas que atendem certos critérios ESG também têm melhor gestão de negócios. E você quer ter como fornecedor, né? É claro, empresas que são mais consistentes, sólidas e tudo isso. Então, na verdade, a gente está falando de negócios. Paralelamente a isso, eu vou falar muito rapidamente, a gente também pode lembrar de discussões como as que o Sistema B propõe. Quem lê um livro sobre como a Ben & Jerry foi comprado pela Unilever vai ter lá uma discussão fantástica sobre como que, né, nesse momento de compra, a Ben & Jerry, o conselho da Ben & Jerry, os donos da Ben & Jerry descobrem que vários dos critérios que eles tinham para decidir coisas do negócio eram muito diferentes das que o conselho da Unilever teria. Então, tem uma grande discussão exatamente sobre isso, né? Quais são os critérios de compras, de seleção de fornecedores que constroem certas marcas, que constroem certos tipos de negócio. É disso que a gente está falando. E o procurement é lá onde muitas coisas importantes acontecem. Então, estar alinhado, ter profissionais preparados para isso, e uma governança que acompanha essa conversa é muito importante. E, Vanessa, você complementa aí na questão social, e uma outra coisa que eu lembrei também nessa linha, é que há um tempo atrás, tudo que se exigia na contratação de serviço é que o fornecedor entregue as guias de INSS e Fundo de Garantia para ter certeza que paga, né? Mas a social vai muito além disso, isso é só uma obrigação, né? Então, conta um pouquinho dessa questão social. Olha, eu vou contar um caso prático recente de um departamento específico do banco estava fazendo uma contratação e tiveram uma reunião física, presencial. A gente ainda podia fazer reunião física antes da pandemia. Uhum. E na reunião, num primeiro momento, o fornecedor estava fazendo a sua apresentação e num momento ele falou, e aqui eu vou te apresentar a blacklist daquilo que a gente não faz tal, e aí a gestora responsável por essa contratação pediu para ele, falou, olha, espera só um minutinho, por favor, por que você comentou blacklist? Falou, não, porque esses aqui são os pontos que a gente não concorda, etc, tal, e aí ela teve que fazer uma interferência, falando, olha, a gente está num ambiente bastante diverso, a gente vem trabalhando em cima de uma política que foi publicada há 2 anos e meio atrás pela Matriz, de sermos a empresa mais diversa, mais inclusiva do mundo. Então, esse tipo de termo, para nós, não cai bem. Se você puder tomar um pouco de cuidado, a gente te agradece, porque realmente isso não faz parte das nossas políticas e dos nossos valores, né? E aí, passados 5 minutos, ele trouxe outro termo de uma linguagem totalmente não inclusiva,
E aí, assim, infelizmente, esse fornecedor foi um fornecedor que ele foi desclassificado, ele foi desconsiderado, por não ter esse tipo de preocupação, entendeu? Então, assim, lá dentro, na GM Financial, a gente tem essa preocupação desde o ano passado. Isso é um dos valores essenciais nossos, tá? A inclusão, a diversidade e a equidade. E dentro das políticas de procurement, claro que o nosso universo é muito menor, né? Eu fico imaginando política de procurement do Augusto numa Volvo. Eu tenho muito, assim, o que eu tenho muito é prestação de serviço. A gente tem muito mais prestação de serviço. Então, assim, existe uma pauta do time de procurement que eles seguem a respeito de, óbvio, as guias de INSS, uma CND, uma composição, o último balanço publicado, etc. E algumas perguntas-chave de questionários que foram montados pelo time de riscos, inclusive, como até a Neomara comentou, para que a gente veja se a gente não está incorrendo em alguma coisa que vai contra os nossos próprios valores, porque hoje faz parte dos nossos valores essenciais. A gente tem uma empresa, inclusive, então fica destoante se eu acabo aceitando um fornecedor que traz um conceito de blacklist, né? É o que eu falei, a gente hoje ainda está caminhando a passos de tartaruga nesse cenário, mas se a gente não começar a fazer nada, a gente vai continuar com esse conceito. E aí aqui a gente tem que fazer um pouco da nossa parte. O universo GM Financial começa a trabalhar já nos últimos 2 anos com essa carinha nova de um ambiente social, diverso e inclusivo. Muito obrigada, Vanessa. Bom, eu vou passar agora a palavra para cada um de vocês para as suas palavras finais, para a gente encaminhar agora para o encerramento, começando pela Neomara. Opa, vamos lá. Olha, primeiro eu acho muito importante a ANEFAC abrir espaços como esses para essas conversas, né? O TMSG está aí, não vai embora, vai ficar. Todos nós, cidadãos e profissionais, vamos ter que nos aprimorar em relação ao TMSG, tanto que a gente sabe, quanto que a gente faz, quanto que outros fazem, como é que a gente vai trazer tudo isso para o nosso cotidiano. E a gente acabou de sair da COP, né? COP 26, então a gente tem aí um momento crítico em relação à redução de emissões de gases de efeito estufa, que também é uma tarefa colocada para todas as empresas e todos os setores, né? Os profissionais da ANEFAC vão se envolver com essa discussão necessariamente, né? Todo mundo que está nos ouvindo aqui hoje e outros que nos ouvirão esse dia. E é muito importante entender que não só isso vai ser parte do nosso universo profissional, mas pessoal, né? Todos nós temos que pensar nas nossas metas de redução de gases de efeito estufa em relação ao que a gente emitia lá em 2010, né? Em 2020, e também entender que todos nós, empresas e cidadãos, temos uma parte no avanço dessa agenda, como temos uma parte aí na implementação da agenda de redução de gases de efeito estufa para a proteção dos ecossistemas planetários, aí a qualidade de vida para as próximas décadas. Acho que isso é a minha mensagem final aí. Vamos continuar falando disso, nos apropriando dessa agenda como cidadãos e profissionais. Muito obrigada, Neomara, e muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui nesse bate-papo. Sim, minha querida. Então, agora eu passo para o Augusto fazer aí as palavras, para falar, né? Para finalizar sua fala aí, e é com você, Augusto. Obrigado, Marta, mais uma vez pelo convite. Obrigado, Neomara, Vanessa, pelo aprendizado. Eu tomei nota de um monte de coisa, achei incrível esse conceito de D que a Vanessa trouxe. Eu nunca tinha sequer pensado nisso e faz todo sentido. Esse é o poder desse tipo de evento, né? E aqui é uma discussão, essa discussão que a gente teve, muita gente fala, isso aqui não é mais uma discussão de se, mas quando. E eu acho que quando a gente está nesse nível do quando, a gente já está atrasado. Isso aqui já está acontecendo há um bom tempo no mundo e a gente já está atrasado. Então, eu concordo com a visão da Neomara, da gente se apropriar disso, poder, inclusive, protagonizar sugestões, discussões como essa que a Vanessa colocou. Do contrário, a gente simplesmente em 2, 3 anos, a gente inviabiliza negócio. Ou seja, isso aqui tem a ver com perenidade de negócio. E tão bom será quanto a gente puder
realmente impactar a discussão, sugerir discussões, poder realmente fazer valer, né, opiniões, inclusive num contexto brasileiro, né, se fala de guides globais, mas também existem aí peculiaridades, né, de país para a gente poder obedecer. Então, mais uma vez, muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigada, Augusto. Obrigado por participar aqui e aceitar nosso convite. E agora, então, eu passo para a Vanessa para as suas palavras finais. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. É um prazer enorme falar isso. Como eu disse, eu venho me aventurando nesse universo da diversidade e entendi que o impacto da diversidade dentro do conceito do S, no ESG, faz todo sentido. Parafraseando o que o Augusto e a Neomara falaram, a gente tem que ser protagonista dessa mudança. A gente tem que preparar um mundo melhor em todos os sentidos, no sentido ambiental, no sentido social, no sentido das regras, porque tem uma geração que está vindo aí, a minha, a de vocês, e a gente precisa entregar um mundo melhor para eles. A questão da diversidade, nesse caso, para mim, faz todo sentido, porque é, de fato, um pilar que eu acredito, e só parafraseando e fechando para vocês o fato que aconteceu recente, a gente, na semana passada, fez uma celebração da Semana da Consciência Negra, e aí a gente fez um evento, e eu fui protagonista de uma das ações desse evento, e o evento trazia situações de pessoas pretas que sofreram racismo, e a gente tinha que retratar essas situações na primeira pessoa. Gente, como é difícil. Como é difícil você se colocar no lugar de alguém que traz um conceito de racismo. O racismo faz parte do conceito da diversidade, e essa diversidade tem que estar inserido dentro da nossa agenda social. Então, eu agradeço, desculpa a minha ousadia, porque são opiniões totalmente pessoais minhas. Eu leio bastante, eu busco bastante informação, mas são opiniões pessoais. E estou aqui sempre à disposição. É um prazer enorme participar desses debates, porque a gente sempre cresce, a gente sempre ouve uma opinião diferente, e lá, mais tarde, quando a gente for sentar e refletir, a gente fala, pô, mas faz todo sentido, Neomara falou isso, o intangível totalmente apropriado, quer dizer que é um valor que você não mede. Todos os comentários sobre as questões de governança que o Augusto também trouxe, são questões também que até governança fiscal, que faz parte do meu dia a dia, também faz parte. Então, assim, para mim é um enorme prazer. Eu aprendo muito mais do que eu divido quando eu participo desse tipo de evento. Muito obrigada. Adorei as suas ousadias, Vanessa. Muito obrigada. Eu sou um pouco. Aqui. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final do nosso encontro. Agradeço novamente a presença desses nossos ilustres convidados que tanto enriqueceram essa nossa manhã. Bom, não perca, você que está aí nos ouvindo, né, não perca o 4º Meeting Day da Transparência, que acontecerá nos dias 2, 7 e 9 de dezembro. Neste Meeting Day, teremos um período na agenda com insights quanto às preocupações que devemos ter ao preencher as DFs. Então, acesse o nosso site, anefac.org/eventos, e participe, espero vocês lá, virtualmente. Obrigada a todos que nos acompanharam, e deixo aqui o meu convite a vocês que ainda não conhecem a Anefac, acompanhem o nosso trabalho através das nossas mídias digitais e do nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos muito conteúdo gratuito e atualizado para todos. Associe-se à Anefac. Entre em contato e saiba de todos os benefícios exclusivos para os nossos associados através do e-mail associados@anefac.org.br. Vale ressaltar que este ano estamos mergulhados em diversas ações da Anefac, fortalecendo inclusive a nossa própria governança, viu? Nossos convidados a gente tem fortalecido bastante, olhado muito para dentro de casa, né? E focados também na educação continuada dos executivos. Recentemente lançamos os cursos Anefac, uma plataforma recheada de conteúdo profissional, com cursos individuais ou por assinatura, que contribuem na educação continuada e pontuação do CRC. Então, quem ainda tem que correr atrás da pontuação, dá tempo, hein? Entra lá no nosso site e dá uma olhada.
Além disso, tivemos também o lançamento da certificação ANEFAC Controller CAC, e você pode conferir os detalhes em anefac.org. Muito ainda está por vir, e para ficar por dentro, você precisa acompanhar a ANEFAC em nossos portais e mídia. Obrigada a todos que participaram hoje aqui conosco, um abraço virtual e até a próxima.